Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre organização e planejamento de refeições. Mas antes de dar algumas dicas para vocês sobre esse assunto, eu quero que vocês pensem em todas as vezes que a falta de organização e planejamento fez com que você comesse mal, comesse qualquer coisa, às vezes algo que não é muito saudável, nem tão gostoso, ou fez você gastar mais pedindo um delivery, saindo para comer, ou até desperdiçando alimentos que estavam na geladeira e que você acabou esquecendo lá. Quantas vezes você chegou no fim do dia, cansada, e só de pensar no que vai fazer, o que vai comer, isso já deixa você muito estressada e cansada, não é? Pois é, a organização e o planejamento vão te ajudar e muito a diminuir o desperdício na sua casa, a gastar menos com deliveries, com comer fora, gastar menos porque você desperdiça menos também. Fora isso, você vai parar de comer qualquer coisa, então você vai ter mais saúde, vai ter mais nutrição. Então fique comigo até o final que vai rolar várias dicas de um passo a passo bem legal para facilitar o seu dia a dia. O primeiro passo é escrever mesmo em um caderno, até no celular, todas as refeições que você vai fazer ao longo da semana. Mas para isso é preciso levar em conta algumas coisas. Uma delas é o que você já tem na geladeira e que pode estragar logo. Legumes, verduras, frutas, leva isso em consideração e dê preferência para usar esses alimentos. Segundo, o que você está mais a fim de comer nessa semana? É importante você considerar o clima, a estação do ano. Por exemplo, no inverno as pessoas tendem a gostar mais de comer coisas quentes. Então, sopas, caldos. Às vezes fica mais difícil comer uma salada crua, mas você pode fazer saladas cozidas, como uma caponata ou uma couve ou repolho cozido, tá? Também é legal considerar a safra, porque aí as coisas estão mais baratas. Outra coisa que as pessoas não costumam levar em consideração, mas na hora da preparação é muito importante, são os utensílios de cozinha. Tanto as panelas, como os utensílios, como as bocas do fogão, são muito importantes. Por quê? Se você tem apenas uma panela de pressão, não dá para pensar em duas preparações que você vai usar a panela de pressão para fazer. Então você tem que considerar quais panelas elétricas você tem. Às vezes você tem uma fritadeira elétrica, uma panela de arroz. Considerar se você tem forno, se você tem micro-ondas. Se você tem 4 bocas de fogão, você só vai conseguir fazer no máximo 4 coisas no fogão ao mesmo tempo. Os alimentos são divididos em proteínas, carboidratos, gorduras e as fibras também. Então, nas grandes refeições, almoço e jantar, é legal conter todos esses grupos de alimentos. Dentro do grupo dos carboidratos estão as raízes, batata, aipim, inhame e os cereais também, arroz, milho, trigo. O trigo pode estar presente, por exemplo, no macarrão. Dentro do grupo das proteínas estão as carnes, carne de boi, carne de porco, frango, peixe, ovos e também as proteínas vegetais, feijão, grão de bico, lentilha, soja, ervilha. As gorduras estão presentes tanto no óleo que você usa para cozinhar essas refeições, e não é necessário muito óleo para isso, tanto das gorduras dos outros alimentos, como as carnes. E as fibras vêm tanto se você usar os cereais integrais, como arroz integral, como farinha integral, como também das saladas, legumes que você for usar nessa refeição. E dos feijões também. É importante que você coma vegetais no almoço e no jantar por causa dos micronutrientes, vitaminas e minerais. Lembrando que essas são recomendações gerais. Se você quer recomendações específicas para o seu caso, eu te aconselho procurar um nutricionista. Vocês podem ver nessa figura aqui que a recomendação em geral é que metade do seu prato seja de vegetais, um quarto, ou 25% seja de proteínas, tanto animais quanto vegetais, e um quarto, 25%, seja para os carboidratos. Nesse quadro, eu coloquei um exemplo de como seria um cardápio semanal. Isso é muito importante também. Você precisa pensar em que lugar você vai fazer essas refeições. Porque se você for, por exemplo, levar essas refeições em marmitas, alguns alimentos são mais interessantes do que outros. Beleza, depois que você fez o cardápio da semana, vem o segundo passo, que é faça sua lista de compras.
É interessante que você divida essa lista de compras por grupos de alimentos: hortifruti, açougue. Escolha o dia que você vai fazer suas refeições para a semana e antes disso vá às compras. O terceiro passo é fazer um pré-preparo de algumas coisas, como lavagem, cortar algumas coisas. Você pode fazer isso um dia anterior ou no próprio dia que você for cozinhar. Eu particularmente gosto de fazer esse pré-preparo no dia que eu volto das compras. Então eu já chego em casa, já higienizo tudo, já corto algumas coisas, já separo a carne por porções. Às vezes você compra um pacote de peito de frango, só que você não vai usar tudo dessa vez. Então você divide aí de acordo com a quantidade de pessoas que você tem na sua casa, de acordo com a quantidade que você vai comer nessa semana e já separa. Isso é importante para que você não congele e descongele o alimento. Sabe aquela coisa de colocar para congelar? E aí você quer pegar às vezes 2 peitos de frango e você tira tudo da geladeira e pega os 2 peitos de frango, aí congela de novo. Com isso há risco de contaminação do alimento. Esse pré-preparo já pode temperar a carne, já pode cortar a carne nas porções e deixar marinando essa carne na geladeira. Algumas pesquisas demonstraram que marinar as carnes diminui a presença de algumas substâncias cancerígenas. Você pode incluir nesse pré-preparo a higienização e o preparo de saladas, a produção de alguns molhos, como molho de tomate, o corte de alguns vegetais, como brócolis, couve-flor. Então, como você pode higienizar os alimentos? Folhas, frutas e legumes. Primeiro, você lava tudo em água corrente para tirar as sujeiras aparentes, como poeira, terra. Se for preciso, você separa uma escovinha só para isso. Depois, faça uma solução com água e água sanitária ou hipoclorito de sódio. A quantidade é 1 colher de sopa para cada litro d'água. É importante que os alimentos fiquem imersos nessa água. Então, às vezes, as folhas tendem a boiar. Então, você pode colocar, por exemplo, uma maçã em cima para que com o peso tudo fique imerso. Deixa por 15 minutos, depois lava bem com água corrente, deixa secar naturalmente. Outra técnica interessante é o branqueamento. Essa é uma técnica de conservação dos alimentos e funciona muito bem para aqueles legumes que a gente quer congelar, como cenoura, brócolis. Nessa técnica você coloca os legumes no vapor por 3 minutos e depois disso dá um banho em água gelada com gelo por 5 minutos. O quarto passo é cozinhar. E aí você pode optar tanto por cozinhar com antecedência e deixar para a semana toda, como usar esse pré-preparo para facilitar ali o dia a dia. Esse pré-preparo dos alimentos já ajuda muito na hora de você cozinhar. Se você for cozinhar com antecedência para a semana toda, eu te aconselho começar com aquilo que demora mais. Então, geralmente, o que vai para a panela de pressão, como feijão, demora mais, ou assados também demoram mais. Depois, enquanto eles estão sendo preparados, você pode adiantar outras coisas, como cozinhar vegetais ou até adiantar a arrumação da cozinha. Você também pode usar esse tempo para fazer receitas para os lanches, como bolos, quiches, tortas. O último passo é o armazenamento. É importante que a gente tenha cuidado com os recipientes que a gente vai armazenar esses alimentos. O ideal é que seja de vidro, porque plástico geralmente contém substâncias que são nocivas à saúde. Dentro do possível, opte por potes de vidros ou potes de plástico que não tenham bisfenol A. Você também pode usar sacos herméticos. Se você for fazer todas as refeições no domingo, por exemplo, eu te aconselho deixar na geladeira só as refeições que você vai fazer até quarta e congelar as refeições de quinta, sexta, sábado e domingo. Você pode optar por separar por refeições ou marmitas ou separar por alimento. Uma dica extra é o que fazer com as sobras. Chegou no final de semana, sobre o arroz, feijão, faça bolinhos. Você também pode fazer hambúrgueres com lentilha, por exemplo, com feijão, com grão de bico, risotos. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu agradeço muito se você assistiu até aqui. Não esqueça de deixar sua curtida, seu comentário com sua dúvida. Espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para que você consiga se organizar melhor. E um beijo e até a próxima!